Bom, nós vamos começar falando um pouco mais sobre a construção de cenários lineares, ou também projeções lineares. Esse tipo de cenário, ele talvez tenha uma menor complexidade e talvez vocês consigam identificar em vários contextos. Mas basicamente, essa construção é a partir da análise de um determinado fator, um indicador particular, e fazendo a sua projeção ao longo do tempo. Então, geralmente, a gente consegue identificar esses indicadores de maneira mais fácil quando a gente realiza uma análise de bases de dados, né, como, por exemplo, o IBGE, quando a gente traz uma análise tanto sobre o passado, então, nos últimos ciclos de pesquisa, como foi essa evolução, assim como também algumas projeções sobre esse crescimento ou esse decrescimento dessa métrica, desse indicador ao longo do tempo. Um dos exemplos que a gente trouxe aqui no módulo anterior poderia ser a própria Lei de Moore, apresentada por Gordon Moore, onde ele diz que, ainda na década de 60, ele trouxe essa projeção de que o número de transitores em um microchip iria dobrar a cada 2 anos, enquanto o preço do dispositivo iria cair pela metade nesse mesmo tempo. Lembrando, inclusive, que essa lei ela foi atualizada para que essa projeção, na verdade, ela dobrasse a cada 1 ano. Porém, quando a gente olha nesse gráfico, a gente entende que essa projeção, imaginando Moore ainda na década de 60 fazendo essa projeção, ele basicamente pegou essa métrica, esse único indicador, por exemplo, como número de transitores integrados num chip e fez essa projeção ao longo do tempo. Ou seja, ele não necessariamente fez uma análise aprofundada sobre fatores externos, contextos macropolíticos, socioculturais, ambientais, que pudessem afetar essa métrica. Apenas uma única projeção que fizesse sentido a partir do seu conhecimento, dos seus estudos. Outro exemplo, que a gente inclusive pode ver em várias pesquisas, é esse tipo de projeção, onde ele também projeta apenas uma única métrica, uma única variável, nesse caso aqui a prospecção de crescimento do mercado de armazenamento de energia entre 2018 e 2030, porém, a partir de uma única variável, ele traz 3 potenciais cenários, 3 potenciais caminhos. Um tendo um mercado de baixo crescimento, ou seja, numa visão mais conservadora, trazendo aqui esse cenário C. Outro no mercado mais provável, digamos assim, nessa projeção B, nesse cenário na linha vermelha, com esse crescimento, e uma com uma visão mais ousada, digamos assim, onde ele traz de fato ali um crescimento maior nesse cenário A, nessa linha azul. Ou seja, apesar da análise ser apenas de uma única variável, dependendo dos contextos que eles fizeram, da pesquisa que eles analisaram internamente, eles puderam fazer essa projeção de 3 potenciais caminhos, com um crescimento menor, mais conservador, um crescimento mais ousado, e de fato trazendo ali outras variáveis, e esse crescimento mais provável, digamos assim. E também trazendo aqui o projeto desenvolvido em Recife, na capital pernambucana, dentro do Recife 500 anos, a gente também, além das informações coletadas, a gente realizou essa análise de uma série de indicadores que pudessem fazer parte desse plano de longo prazo. Então, para isso, em 2017, a gente construiu um painel com mais de 230 indicadores que estivessem alinhados tanto com a cidade de Recife, mas também alinhados com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nesses indicadores, o que nós fizemos, individualmente, cada um dos indicadores, a gente fez uma potencial projeção olhando para 2037. Para isso, a gente fez tanto uma análise daquela mesma variável antes, no passado, como é que foi essa evolução, e para fazer essa projeção no longo prazo, a gente utilizou justamente como referência outras cidades relevantes dentro desse tema. Ou seja, nesse caso aqui, foi a projeção que a gente desenvolveu e pesquisou prevendo o lixo recolhido per capita no Recife. Então, apesar dessa projeção para ser 20 anos à frente, com a discussão com vários pesquisadores e especialistas desse tema, a gente identificou que seria impossível alcançar 100% desse lixo recolhido per capita. Isso porque
Recife, cerca de 60% da população vive em áreas de palafita ou em áreas de morro, em áreas que muitas vezes não são urbanizadas, e esse crescimento ele também é contínuo. Ou seja, dificilmente, ou segundo os especialistas, seria impossível a gente alcançar de fato uma cidade 100% com o lixo recolhido. Mas ainda assim, comparando com outras cidades, tanto no Brasil como no mundo afora, a gente identificou que a gente poderia chegar perto desse 100%, saindo de um cenário de 95% em 2017 para 99,4% em 2037. E além dessa análise e projeção desses indicadores individuais, a gente também pode fazer algumas combinações dessas projeções, como também fizemos aqui no Plano de Longo Prazo de Recife, onde a gente fez uma combinação de diferentes indicadores para que a gente pudesse identificar o que a gente chamou de saltos transformacionais. Ou seja, quando poderia ser um momento estratégico para que o governo pudesse investir em determinada estratégia, em determinado projeto. Então, por exemplo, nesse primeiro cenário, a gente analisou o crescimento da população, também junto com o IDEB dos anos finais, né, análise das notas a nível educacional e também uma comparação com a mortalidade infantil. Então, o nosso objetivo, fazendo essas combinações, era entender, por exemplo, em 2020, 2021, 2025, 2030, poderiam ser anos estratégicos que a gente pudesse investir em determinado projeto, em determinada iniciativa, tanto para exponencializar esse crescimento, esse decrescimento, por exemplo, como também para combinar essas diferentes temáticas. Então a gente realizou tanto essa projeção inicial individual de cada um dos indicadores e em seguida a gente também fez algumas combinações desses indicadores dentro daqueles macro temas que eu apresentei anteriormente. Né? Dentro daqueles atributos, daquelas combinações estratégicas, a gente fez essa análise também de potenciais indicadores. Ou seja, quando a gente vai fazer essas projeções, essa é uma maneira que a gente pode fazer em conjunto com outras projeções, com outras construções. E algo que eu acho que é relevante dizer é que dentro dos projetos de longo prazo, a gente não precisa utilizar apenas uma única ferramenta de construção de cenários. Vários projetos trazem várias ferramentas, vários ciclos de construção de cenários dentro do seu processo. Então vai também depender da sua visão, das suas etapas de trabalho para poder entender qual a melhor abordagem nesse sentido. Nesse sentido, dentro dos seus projetos, quais são métricas e indicadores que são relevantes para a sua estratégia? E é por isso que a etapa de pesquisa ela é tão fundamental dentro de todo o processo, porque a gente não vai só entender estudos de caso, referências, mas também as métricas, como é que as cidades, por exemplo, como é que os governos, como é que organizações sociais medem o seu desempenho, medem a sua visão ao longo do tempo.